Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli. Voltamos mais um bloco falando sobre princípios aplicados à elaboração da LOA. Nesse bloco, a gente vai trabalhar com o princípio da especificação, também conhecido como especialização ou discriminação. O nosso foco aqui é a prática. Ou seja, então na prática, hoje, todos os entes da federação devem seguir o que está na portaria 163 de 2001, que é, na hora da elaboração da LOA, você só precisa discriminar até modalidade de aplicação, baseado na classificação da despesa contra a natureza. Professor, mas eu ainda não vi a classificação da despesa contra a natureza. Você pode avançar os vídeos, que vai estar nos blocos seguintes, estudar a classificação da despesa contra a natureza, e depois você retoma nesse ponto da aula. Mas eu já vou adiantar o que é interessante. A classificação da despesa contra a natureza ela possui 4 níveis obrigatórios: categoria econômica, grupo natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento da despesa. Quando você elabora a LOA, você deve pelo menos chegar até modalidade de aplicação, ou seja, categoria econômica, grupo natureza da despesa, modalidade de aplicação. Durante a execução da LOA, que é quando você empenha, liquida e paga, aí você discrimina o elemento da despesa. E aí o que é que o princípio da discriminação tem a ver com isso? O princípio da discriminação ele busca uma coisa. Ele busca garantir que quando você elabora a LOA, você consiga evidenciar perante a sociedade, perante os órgãos de controle, o que você vai gastar. Ou seja, você busca combater dotações globais. O que é uma dotação global? É uma dotação que serve ao mesmo tempo para atender diversos tipos de despesa. Ou seja, você não sabe se aquilo é para pagar juros, se é para pagar pessoal. Qual é o problema disso? Isso dificulta o controle. Isso dificulta o rastreamento. Isso dá muita flexibilidade para o gestor, que pode depois, ao seu bel prazer, descumprir alguma regra. Então, o que é que diz o princípio da especificação? Em regra, é vedada a inclusão de dotações globais. Porém, existem duas exceções ao princípio da especificação. A primeira exceção é a própria reserva de contingência. Porque a reserva de contingência ela não é nem despesa corrente, nem despesa de capital. Ela é uma dotação que você vai usar caso sejam materializados algum dos riscos do anexo de riscos fiscais, que faz parte da LDO, que a gente vai estudar no bloco de LDO, ou para abrir créditos adicionais. É outra destinação possível para a reserva de contingência. Vamos falar um pouco então, a partir de tudo isso que eu disse. A lei do orçamento, isso aqui está na lei 4.320, não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços terceiros, transferências ou outras ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Artigo 15. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Aí tem um decreto 200 que diz que, sob a denominação de reserva de contingência, o orçamento poderá conter dotação global. Aqui fala poderá. Quando a gente vai depois para a LRF, a reserva de contingência, que era facultativa, passa a ser obrigatória. Continuando, Lei 4.320. Os investimentos serão discriminados na LOA segundo os projetos de obras e outras aplicações. Os PETs, Programas Especiais de Trabalho, que não possam cumprir-se subordinadamente às despesas gerais do orçamento, poderão ser custeadas por dotações globais classificadas em despesas de capital. Perfeito? Então isso é importante. E aí nesse caso aí, o que é que eu tenho para dizer? Existem duas exceções ao princípio da especificação: reserva de contingência e a segunda, dotações globais. Perfeito? Dotações globais não. PET, Programa Especial de Trabalho. E aí, pessoal, chega o que está valendo hoje. Porque tudo isso que eu falei é a história do princípio da especificação. Hoje é o que eu já falei agora há pouco. O que é que vale? Na lei orçamentária, a discriminação da despesa quanto à sua natureza, que é uma das 9 classificações oficiais da despesa, far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo natureza da despesa e modalidade de aplicação.
Os orçamentos fiscal e seguridade social e de investimento discriminarão a ação de despesa por unidade orçamentária, com suas categorias de programação detalhadas no menor nível em grupo, natureza da despesa, modalidade de aplicação. Não fala aqui elemento da despesa. Ou seja, o elemento da despesa, que é o quarto nível da classificação da despesa, ele só aparece na execução da LOA. Na hora da elaboração, a gente para onde? A gente para na modalidade de aplicação. Ok? E aí vem a pergunta. Se eu não discrimino a despesa até elemento da despesa, se eu paro antes, na prática eu posso ter consequências. Só que aí vem a pergunta. Só existe uma classificação na despesa? Não, existem 9. E aí o que a STN entende sobre o cumprimento ou não do princípio da especificação? Vamos lá. A Lei 4.320, em seu artigo 15, determina que na LOA a discriminação da despesa faça no mínimo por elementos. Já a Portaria SOF 163 de 2001, que é essa que todo mundo tem que seguir, determina que na Lei do Orçamento a discriminação de despesa quando a sua natureza faça no mínimo por categoria econômica, grupo natureza da despesa e modalidade de aplicação. Como a esfera federal trata a elaboração do orçamento, quanto ao nível de desdobramento da despesa. Em âmbito do governo federal, o orçamento é aprovado por grupo natureza da despesa, acrescida da informação gerencial, modalidade de aplicação, sendo o elemento indicado no momento da execução da despesa. Eu já tinha dito isso. A identificação nas leis orçamentárias das funções e subfunções. Isso aqui é a classificação funcional. Programas, projetos, operações especiais. Isso aqui é a classificação programática. Em conjunto com a classificação do crédito orçamentário por categoria econômica, natureza e modalidade de aplicação, essa aqui é a classificação quanto à natureza. Ou seja, o que ele está falando? Quando eu elaboro a LOA, e dentro da elaboração da LOA, eu discrimino a despesa, usando essas 3 classificações, funcional, programática e natureza da despesa, eu atendo ao princípio da especificação. Por meio dessa classificação, evidencia-se como a administração pública está efetuando os gastos para atingir determinados fins. É importante destacar que a interpretação da Lei 4.320, no que se refere a elemento, não é a mesma do elemento da despesa da Portaria SOF 163 de 2001. Certo? E aí, pessoal, o que acontece? Moral da história. Se você pega a Portaria 163, você vai ver que a gente tem um cuidado de separar a despesa no elemento. Em despesa com pessoal civil, pessoal militar. Você separa de áreas e passagens. Você separa material de consumo de material permanente. Você separa pessoa física de pessoa jurídica, quando você contrata serviços de terceiros. Ou seja, bem detalhado. O problema é que quando você elabora a LOA, você não discrimina por elemento. Então você para nos blocos anteriores. Quando você para nos blocos anteriores, na prática você acaba tendo dotações globais. Apesar de você ter dotações globais dentro da despesa quanto à natureza, quando você olha a despesa com a natureza, conjuntamente com a despesa por função, que é a funcional, com a despesa com a classificação programática, você consegue enxergar quem é o público-alvo e o que você quer fazer com aquela despesa, atendendo ao princípio da especificação. Essa é a moral da história. Agora a gente vai fazer uma nova dinâmica que tem a seguinte ideia. Identifique a seguir as dotações que são globais e as dotações que são específicas. Identifique quais delas, no momento da elaboração da LOA, não pode ser detalhado. Então essa pergunta, são 2 perguntas, é bem capcioso. Eu quero saber primeiro o que é global e o que não é global. E dessas que são globais, que não são globais, ou que são globais, quais são as que na hora que eu elaborar a LOA, não podem ser detalhadas. Por quê? Porque elas estão no nível de elemento da despesa. Beleza? Então, deixa eu primeiro colocar aqui. Eu coloco aqui pessoal, juros, investimento, veículos, diárias, passagens, serviço de terceiros, pessoa jurídica, serviço de terceiros, pessoa física. Certo? Então, vamos lá. Eu vou dar para você agora 10 minutos, certo? Você vai tentar fazer essa simulação aí, certo? E dentro dessa simulação, você vai identificar, primeiro, o que é global, o que não é global. E, se não for global, é porque é detalhado. Aí a pergunta é, na hora da elaboração da LOA, você detalha isso? Ou seja, na hora da elaboração da LOA, ela aparece do jeito que ela está ou ela não aparece da forma que ela está?
Beleza? Ou seja, são duas perguntas. Global ou não global? Primeira pergunta. E na hora da elaboração da LOA, eu discrimino do jeito que está aqui ou eu não discrimino do jeito que está aqui? Ou seja, o nome que está aqui é o nome que vai aparecer na LOA ou é um nome diferente? Porque ele é um nome que vai ser agrupado, já que eu não posso chegar no elemento da despesa. Perfeito? Eu vou te dar uma dica. Você vai ver que algumas despesas aqui já estão no último nível, que é o elemento da despesa. Essas que estão no último nível da despesa, os elementos, em regra, eles são dotações não globais, porque eles são discriminados. O que não tiver no elemento da despesa, algumas vão ser globais e outras não vão ser globais. Estou te dando a dica para quando você for fazer a análise da questão, você considerar isso. Então, a partir de agora, marque 10 minutos no seu relógio, tente fazer a dinâmica, daqui a pouco você volta, porque a partir desse exato momento eu vou resolver a questão. Então, beleza? Passou o tempo, agora eu vou fazer o comentário partindo da premissa que você esperou 10 minutos. Então, vamos lá, vamos comigo. Esperou e tentou resolver, né? Pessoal, eu considero que é uma dotação não global. Juros é uma dotação não global. Investimento é uma dotação global. Veículos, não global. Diárias, não global. Passagens, não global. Serviços terceiros, não global. Serviços terceiros, pessoa física, não global. Então, de todos os exemplos que a gente deu, a gente tem investimentos que realmente são dotação global. Alguns poderiam questionar, mas a despesa com o pessoal, ela é global ou não global? Porque despesa com o pessoal você já sabe onde está sendo o gasto. Então, quando aparece no orçamento assim, a despesa com o pessoal do Ministério da Agricultura, você já sabe que é do Ministério da Agricultura. A despesa com o pessoal do Ministério da Economia, você já sabe que é do Ministério da Economia. Então, a despesa com o pessoal, apesar dela ela pode ser discriminada em pessoal civil, pessoal militar, inativo, pensionista, mas a despesa com o pessoal ela já dá uma noção realmente, eu considero ela não global. Juros. Os juros, você pode ter juros, pode ter algum encargo a mais, mas os juros é os juros. Ele é não global. Já investimento não. Investimento é complicado, porque dentro de investimento, que foi a única despesa global, dentro de investimento você já vai ter o quê? Você vai ter obras, você vai ter equipamentos, certo? Você vai ter aquisição de programas de computadores, softwares, ou seja, você vai ter diversas despesas juntas dentro de investimento. Então, investimento é sim uma dotação global. As outras, veículos, diárias, passagens, serviços terceiros, pessoa jurídica, serviços terceiros, pessoa física, são todas não globais. Agora, a diferença que eu vou te falar é o seguinte: você ainda não estudou, mas em tese, como esse aqui é um curso profissional, você já tem uma noção. Nas aulas seguintes, a gente vai voltar a falar, vai falar sobre despesa, mas eu sou obrigado a dizer isso aqui. Ó. Esses três primeiros níveis aqui, que a gente respondeu, eles são o grupo natureza da despesa, GND. Veículos, diárias, passagens, serviço terceiros pessoa jurídica, serviço terceiros pessoa física, todos esses aqui são elementos da despesa. O GND é o segundo nível da despesa quanto à natureza. Então, só para deixar claro, o GND é o segundo nível. E o elemento da despesa é o quarto nível. Por que eu fiz isso? Porque, sabendo disso, isso facilita a resposta para o próximo item, que é, na hora que eu elaboro a LOA, eu discrimino o que está aí o que é que eu vou falar? Na hora que você elabora a LOA, eu vou colocar aqui, elaboração da LOA. Isso aqui aparece. Os que são GND aparecem. Elaboração da LOA. Os que estão no quarto nível, eles são agrupados. Ou seja, não
não aparece na LOA, dessa forma. Ou seja, onde tem elemento da despesa, pessoal, onde tem elemento da despesa, não vai aparecer esse nome. Então não adianta você pegar a LOA federal e de vários estados e municípios e procurar. Eu quero ver onde está escrito passagem. Não vai aparecer. Eu quero ver onde está escrito que eu vou contratar pessoa jurídica, pessoa física. Não vai aparecer. Agora, se você procurar por investimento, por pessoal, por juros, você vai encontrar. Se você procurar por elementos da despesa, você não vai encontrar. Moral da história. O elemento da despesa, ele não aparece quando você publica a LOA. O grupo natureza da despesa aparece, que é o segundo nível. Na prática, como você agrupa diárias e passagens, serviços terceiros, pessoa física ou jurídica, você vai agrupar isso aonde? Você vai agrupar tudo isso, por exemplo, que é verdade, no grupo natureza da despesa, que é o segundo nível, outras despesas correntes. Então, dentro de outras despesas correntes, vai ser uma dotação global e ele vai reunir vários elementos da despesa. Porém, como a legislação estabelece que eu não preciso chegar ao teu elemento da despesa, na prática, eu acabo tendo dotações globais. Mas por que mesmo eu tendo algumas dotações globais, como por exemplo essa aqui, ó, diárias, outras despesas correntes. Passagens, outras despesas correntes. Serviços terceiros, outras despesas correntes. Serviço terceiro pessoa física, outras despesas correntes. Ou seja, dentro de outras despesas correntes, que é um GND, é um grupo natureza da despesa, dentro das outras despesas correntes, você vai ter ao mesmo tempo diárias, passagens, serviços terceiros pessoa física, serviços terceiros pessoa jurídica. Vai estar tudo ali dentro. E aí, nesse sentido, quando você elabora a LOA, esses elementos da despesa, eles vão estar reunidos. Tem algum problema quanto a isso aí? Não. No seu sistema, que é o sistema que você opera, você pode até ter o elemento da despesa já. Mas na hora de elaborar a LOA, você vai publicar por categoria econômica e grupo natureza da despesa. Mas você vai dizer assim, e se eu quiser publicar? Aí tem duas coisas. O Tribunal de Contas respectivo que você pertence mandou publicar? Se sim, cumpra o que o tribunal determinou. Se o tribunal não determinou, siga a portaria 163. Por quê? Porque quando você resolver pegar o grupo natureza da despesa e quebrar em vários elementos da despesa, o que é que vai acontecer? O volume de folhas dos seus anexos da LOA, eles vão multiplicar. Então, lembrando, o elemento da despesa começa no 01 e vai até o 99. Você vai multiplicar o número X de folhas que você tiver, você vai multiplicar por 99. Geralmente, os anexos da União, quando você pega como exemplo, eles batem tranquilo, eles batem 1000 folhas. Quando você pega volume e anexo, bate 1000 folhas. Imagina multiplicar 1000 por 99. Aí não tem jeito, ninguém vai conseguir ler isso. Então isso aí é até uma forma de permitir que as pessoas consigam acompanhar o orçamento. Essa medida de, na hora da publicação da LOA, você para, certo? Em modalidade de aplicação. O elemento da despesa você acompanha na execução por meio dos portais da transparência. Perfeito? Ok. Vamos falar agora sobre o princípio da unidade de caixa, que é bem tranquilo. Dentro do princípio da unidade de caixa, diz o seguinte: o princípio da unidade de caixa, sendo bem realista, ele é um princípio orçamentário, mas ele não afeta diretamente a elaboração do orçamento. Porque o orçamento, ele está preocupado com créditos, com o que você vai arrecadar, com o que você vai gastar. E o princípio da unidade de caixa é o dinheiro que entrar no ente público, ele deve entrar apenas numa conta específica do Tesouro, no caso da União. Tesouro da União, estados ou municípios, respectivo. Cada um vai ter sua conta única e específica. Perfeito? Continuando. Então, basicamente é isso. Nem vou me deter muito nesse princípio. E vamos para o próximo, que é o princípio do equilíbrio. Esse sim, na hora que a gente elaborar a LOA, ele é muito importante. E aí, com isso, a gente fecha esse bloco. Vamos falar do princípio do equilíbrio e a gente dá mais um break aí. Então, princípio do equilíbrio. O que é que você precisa saber? O princípio do equilíbrio ele tem duas vertentes. O equilíbrio formal e o equilíbrio material. O equilíbrio formal, basicamente, é se a minha receita é 1 trilhão de reais, que é o caso da União, é 3,5 trilhões. Se a minha receita é 3 trilhões, por exemplo, para fechar o número redondo, a minha despesa não pode passar 3 trilhões. Isso é o equilíbrio formal. O equilíbrio material é a regra de ouro, que diz que as operações de crédito não podem superar as despesas de capital.
Lembrando que operação de crédito é um dos tipos de receita de capital. Não são todas as receitas de capital, porque existem 5 grupos de receita de capital. Operação de crédito, que entra na regra de ouro. Alienação de bens, que não entra na regra de ouro. Amortização de empréstimo, que não entra na regra de ouro. Transferência de capital, que não entra na regra de ouro. E outras receitas de capital que não entram na regra de ouro. Então, a regra de ouro compara apenas um tipo de receita de capital, porque são 5, com todas as despesas de capital. E a gente vai explorar isso muito bem. Mas vamos lá. O que é que dizia a Constituição Federal de 67? Que o equilíbrio, esse aqui é o equilíbrio formal. O montante da despesa autorizada em cada exercício não poderá ser superior ao total das receitas estimadas. Esse é o equilíbrio formal. Aí o que diz o MICASP? Diz o seguinte: esse princípio estabelece que o montante da despesa autorizada não poderá ser superior ao total das receitas estimadas. Esse aqui é o equilíbrio formal ainda. Havendo reestimativa de receitas com base no excesso de arrecadação, pode ocorrer a solicitação de créditos adicional. Nesse caso, para fim de atualização da previsão, devem ser considerados apenas os valores utilizados para a abertura do crédito adicional. Até aqui, nenhum problema. Agora vem o que interessa. A própria Lei 4.320 diz que o equilíbrio ele pode ser obtido através de operação de crédito. Então, muitas vezes, para você conseguir fazer grandes obras, a sua despesa ela vai ser 3 trilhões e a sua receita de impostos com outras coisas daria 2,5 trilhões. E aí você vai precisar fazer uma operação de crédito para nivelar a sua receita igual à despesa. Existe algum problema quanto a isso? Não. Ou seja, você pode alcançar o equilíbrio mediante a operação de crédito. Então isso é uma decisão que você que vai assessorar ou você que participa do processo de elaboração da LOA, em algum momento você vai ter que dizer, olha, para fechar essa conta, a gente vai ter que fazer a operação de crédito. Fazer a operação de crédito, se você tem margem para fazer a operação de crédito, se você tem uma saúde financeira boa, e se o produto sobre o qual você vai aplicar a operação de crédito é relevante, por exemplo, uma grande obra, aquisição de alguma despesa de capital que vai gerar empregos, vai gerar renda para o município, plenamente justificável. Ou uma operação de crédito que vai fazer uma reestruturação da dívida e você vai pegar uma taxa mais vantajosa. Muito bom, parabéns. Ou seja, não é que você tem que ser inimigo da operação de crédito e empréstimo. Algumas operações de crédito serão necessárias para que você consiga promover, digamos assim, a função social do Estado e gere emprego e gere renda, principalmente em momentos de recessão. E aí, o que diz o artigo 67, inciso 3 da Constituição? A realização de operação de crédito é vedado, né? Que é a regra de ouro. É vedado a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, o que ele está falando? Ele está falando que para você quebrar a regra de ouro, você precisa de um crédito especial ou suplementar. Então, você já tem uma dica aqui. A regra de ouro ela não pode ser quebrada de início, já na LOA aprovada. A regra de ouro ela pode ser quebrada, mas ela vai ser quebrada durante a execução do orçamento. Só que às vezes você pode estar no enrascada, porque já na elaboração da LOA, você já sabe de antemão que você vai quebrar a regra de ouro. Isso já aconteceu no Executivo Federal 2 vezes. Qual foi a saída pela legislação para, ao mesmo tempo, quebrar a regra de ouro no momento prematuro, mas sem quebrar? É o que a gente chama de recursos condicionados. Num dos parágrafos lá da Lei Orçamentária Anual, quando fala do orçamento fiscal, você coloca um artigo e diz o seguinte, olha, eu vou precisar contratar X reais de operação de crédito, mediante crédito suplementar ou especial, com aprovação da maioria absoluta do Legislativo. E esses recursos são condicionados. Ou seja, você já coloca a previsão na LOA, só que diz que essa previsão está condicionada, durante o exercício, à abertura de créditos suplementares ou especiais, operações de crédito que você vai contratar, e essas operações de crédito, esse crédito suplementar ou especial, vai necessitar maioria absoluta do Legislativo. Isso já aconteceu 2 vezes no Executivo Federal, e você pode aplicar isso aí também. Perfeito? E aí, o que é que diz ainda sobre o princípio do equilíbrio? O princípio do equilíbrio é um princípio antigo e que busca garantir que as despesas fixadas não superam as receitas previstas. Existe o equilíbrio formal, que é o que está na Constituição de 67, e existe o equilíbrio material, que é a regra de ouro, que é o que a gente acabou de ver.
E aí, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo para você, para eu te perguntar. Eu vou te dar dados e vou perguntar para você se há ou não equilíbrio e que tipo de equilíbrio há, se é o equilíbrio formal e se há ou não equilíbrio material. E aí vamos ver aqui o que é perguntado, é só isso. Avalie a LOA a seguir, indique se o equilíbrio material e o equilíbrio formal estão sendo obedecidos. Nessa questão aqui, eu vou te dar 15 minutos para você avaliar, refletir e fazer a comparação. Ponto importante, dica, o equilíbrio formal, ele compara toda a receita com toda a despesa. O equilíbrio material, você só vai comprar uma receita, que é a operação de crédito, com todas as despesas de capital. Essa era a dica. A partir de agora, você vai dar pausa no vídeo, vai marcar 15 minutos, vai tentar resolver essa dinâmica, daqui a pouco você volta e vai verificar se isso está ou não compatível com sua análise. Vamos lá? Passou o tempo, imaginei que você já gastou os 15 minutos, agora me acompanhe comigo na resolução. Vamos lá. Primeiro, o equilíbrio formal está ok. Por quê? Porque eu tenho 500 mil de um lado e 500 mil do outro. Aí eu te pergunto, mas esse equilíbrio formal, ele só aconteceu porque eu contratei a operação de crédito. Aí eu te pergunto, existe algum problema de eu alcançar o equilíbrio formal usando operações de crédito? Zero problema. Zero problema. Perfeito? Agora a gente vai comparar o equilíbrio material. O equilíbrio material, eu vou pegar apenas as operações de crédito, que é 150 mil, e eu quero saber se as operações de crédito é menor ou igual do que as despesas de capital. Ou seja, se as minhas operações de crédito forem inferiores à minha despesa de capital, o equilíbrio material está sendo obedecido, a regra de ouro está sendo obedecida. Aí eu pergunto, isso aqui que eu acabei de escrever, 150 mil, é menor ou igual do que 250 mil? Verdadeiro. Então, o equilíbrio formal também está ok. Ou seja, nesse simples exemplo aqui, tanto o equilíbrio formal quanto o equilíbrio material, ambos estão sendo plenamente atendidos. Perfeito? E aí, só para complicar um pouco, esquece o que eu falei agora, tudo aqui está certo, mas só para imaginar. Suponha que na sua LOA você não tinha alienação de bens. Suponha que você não tinha receita de contribuições. E aí, na verdade, as suas receitas de capital teriam que ser 300 mil. E as suas receitas correntes seriam 200 mil. Eu te pergunto, nessa situação, o equilíbrio formal estaria sendo obedecido? O equilíbrio formal estaria sendo obedecido, por quê? Porque 500 mil é igual a 500 mil. As minhas despesas estariam igual às minhas receitas. Só que eu vou fazer a segunda pergunta. Nessa situação, o equilíbrio material está sendo obedecido? Não. Por quê? Porque 300 mil é maior do que 250. E ainda tem outro problema. Para eu quebrar a regra de ouro, para eu aprovar essas operações de crédito, a diferença que está faltando qual é? 50 mil. Eu já estou aprovando o orçamento sabendo que eu tenho 300 mil de empréstimo e 250 mil de despesa de capital. Ou seja, eu sei que eu tenho 50 mil para quebrar na regra de ouro. Ou seja, 50 mil é o valor que eu vou precisar quebrar a regra de ouro. Só para pegar um gancho com o que eu falei antes. Quando você enviar o seu projeto de LOA, que isso pode acontecer no seu município, acontecer no seu estado, quando você enviar o seu projeto de LOA, você vai colocar um parágrafo embaixo de onde tem orçamento fiscal e seguridade social e vai dizer: do volume total do orçamento fiscal, 50 mil reais, não importa o valor, mas a ideia aqui da simulação, 50 mil reais só estão condicionados e só serão autorizados mediante autorização por maioria absoluta do Legislativo por meio de crédito suplementar ou especial. Ponto. Isso aí acontece quando o ente está no sinuca de bico, ele precisa aprovar uma LOA quebrando a regra de ouro já na LOA, mas ele não pode fazer isso, porque para quebrar a regra de ouro, ele só pode quebrar a regra de ouro durante a execução do orçamento, mediante crédito suplementar ou especial, com maioria absoluta do Legislativo. Com isso, fica tudo resolvido para fins da legislação. Isso é sustentável em termos de finanças públicas? Não é sustentável, mas é a saída técnica para essa situação. Perfeito? Então, pessoal, encerramos mais um princípio.
Próximo princípio a gente vai falar sobre proibição do estorno, mas a gente trabalha aqui, termina aqui, encerra aqui com o princípio do equilíbrio. Fiquem com Deus e até a próxima.